Lemos assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5, a partir do verso de número 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Só até aí. Irmãos, a mensagem de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a pessoa de Jesus e alguns exemplos que ele deixa para a gente. Você que ama Jesus, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ouvir. Eu gosto de olhar para a pessoa de Jesus, eu gosto de ver detalhes que normalmente passam batido, não é? Na história de Jesus, porque cada um desses detalhes tem algo de maravilhoso para acrescentar na vida da gente. E eu li aqui com vocês apenas 3 versos, mas são 3 versos tão ricos de significado, em cada detalhe. O texto começa dizendo para a gente, ele, Jesus, nos dias da sua carne. E eu quero parar um pouquinho nesse pedaço, porque é interessante que o autor da carta de Hebreus, que a gente não sabe com certeza quem é, não é identificado no próprio texto, ele se refere a Jesus, não com um título de o Senhor, como a gente vê nas cartas de Paulo, ou nosso Senhor Jesus Cristo, ou qualquer outro título mais formal que a gente encontra nas outras epístolas da Bíblia. Ele chama simplesmente de Jesus. E isso acontece muitas vezes ao longo da carta de Hebreus. Você já tinha reparado nisso, você que já leu aí a carta de Hebreus. Isso tem um motivo, meus irmãos. A carta de Hebreus tem um propósito, no meio de outros propósitos, né? Que é mostrar para a gente o lado humano da pessoa de Jesus. O Jesus homem. No início da carta de Hebreus, é estabelecido que Jesus é Deus. Ele não está em contradição com o restante do Novo Testamento, muito pelo contrário. Ele é o próprio Deus. O início ali do texto estabelece isso muito claramente. Mas ao longo do texto ele vai chamando a atenção para a gente a respeito de quem Jesus é. E Jesus veio em carne. Nos dias da sua encarnação, nós lemos. Isso é importante demais para a gente, porque às vezes a gente carrega uma figura de Jesus como um tipo de Superman, algo superpoderoso, diferente demais da gente. E essa nunca foi a proposta de Deus. Jesus foi homem completamente, na sua estrutura de corpo e na sua estrutura psicológica. Quando você vê, por exemplo, Jesus andando sobre as águas, não é porque ele tinha um órgão a mais dentro de si, um tipo de bexiga nadatória mágica que fazia com que ele andasse sobre as águas, não. Os órgãos internos que estavam em Jesus são os mesmos que existem em você e em mim. A maneira como Jesus se desenvolveu nessa terra, psicologicamente e fisicamente, foi exatamente igual eu e você. Jesus não nasceu falando, meus irmãos. Jesus aprendeu muita coisa ao longo da vida. Jesus, como criança, teve que aprender a andar, você sabia disso? Ele não levantou da manjedoura já dando uns pulinhos, né? Falando abertamente com todo mundo, não, ele teve que aprender a falar. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, a Bíblia ensina a respeito disso, lá em Filipenses. Ele se esvazia de si mesmo e se coloca numa condição puramente humana. E vive coisas que eu e você vivemos todos os dias. O texto vai falar para a gente vai chegar nessa parte, que ele aprendeu algumas coisas que nos deixam até surpresos. Jesus estava no mesmo estado que a gente para se comunicar com o céu, mesmo já existindo antes da criação da terra, por ser o próprio Deus na forma de imagem. Ele simplesmente, quando ele vem para a terra e se torna homem, como é que ele vai se comunicar com a eternidade? Como é que ele vai falar com a figura do próprio Pai? Da mesma forma que eu e você. Jesus precisava orar. Ele não tinha um equipamento especial, uma antena super tecnológica para poder falar diretamente com Deus, não.
A limitação dele era a mesma que a nossa. Abrir a boca e começar a falar com alguém que você acredita que existe, no seu próprio idioma, crendo que ele vai entender e ele vai responder aquilo que você fala. E o texto segue dizendo, a forma como Jesus orava. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Eu não sei você, mas eu já vi muito crente reclamando de pessoas que oram fazendo muito barulho. E deixa eu contar para vocês uma coisa, eu já fui esse chato. Essa pessoa inconveniente que chega no culto dos outros, vê aquela barulheira e fala assim, nossa, para que isso? Deus não é surdo. Você conhece gente assim? O problema é que a gente tende a querer formatar Jesus na nossa experiência religiosa. E achar que Deus tem que se encaixar na denominação em que a gente foi criado e tem que se comportar daquela forma que a gente está acostumado. Então uma pessoa que vem, por exemplo, de uma experiência de catolicismo, de uma experiência de igreja protestante tradicional, quando encontra um povo que grita na oração e começa a chorar desesperado na oração, vira e fala assim, eu até respeito, mas comigo não é assim não, eu prefiro não fazer, eu tenho aqui o meu jeitinho. Será que tem alguém aqui assim? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Jesus, o texto está dizendo, que no seu tempo de encarnado aqui na terra, ele, presta atenção, oferecia com forte clamor. E a palavra clamor, para não ficar dúvida, no grego é krauge, que significa grito, gritaria. E não só isso, meus irmãos, não era só gritaria, era forte gritaria. E não só forte gritaria, mas forte gritaria com lágrimas. Jesus orava gritando e chorando. Será que você pode aprender alguma coisa com isso? Mas Deus não é surdo, pastor. Eu sei. Pense em alguém que sabia disso, Jesus. Pensa alguém que sabia que Deus não é surdo. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Jesus estava vivendo. Esse texto aqui fala a respeito dos seus dias na carne. Isso deve ter acontecido muitas e muitas vezes. Mas o texto que a gente tem narrado lá nos evangelhos que melhor se encaixa com essa descrição é o momento do Getsêmani. Que a gente vê ali Jesus em grande angústia, numa pressão tão séria, meus irmãos, a ponto de suar sangue. Imagina uma pessoa num estado de estresse, de angústia tão grande, a ponto de suar sangue. O texto diz que ele orava para ser livrado da morte e foi atendido. Eu entendo aqui esse texto, algumas pessoas entendem que esse foi atendido, nessa oração é no sentido de ter vencido a morte. Mas eu entendo pelo contexto todo, meus irmãos, é que era uma oração para não morrer antes do tempo. Tamanha a pressão que estava ali sobre ele nesse momento. Jesus estava vivendo um momento de grande dor. Você vive dor na sua vida? Você já viveu momentos de grande angústia? Queridos, eu tenho aprendido muito a respeito dessa oração emocional. E tenho aprendido mesmo, porque a minha origem, a minha matriz religiosa é a igreja protestante tradicional dos brancos norte-americanos. Ainda tem esse detalhe, que a igreja negra americana ainda é um pouco mais liberta nesse sentido. Então, para mim foi difícil entender essa oração mais emocional. Mas o meu Jesus orava assim. Só que o texto traz um detalhe para a gente. O texto não diz que ele foi ouvido porque ele gritou muito, isso é importante. O texto diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade. É difícil a gente trabalhar com a palavra piedade porque o brasileiro contemporâneo principalmente não sabe o que isso significa. Piedade é algo na cabeça da maior parte das pessoas relacionado à esmola ou algo assim. Eu gosto de uma tradução da Bíblia que traduz, se não me engano, a NVI, que vai traduzir esse texto da seguinte forma: ele foi ouvido por causa da sua
reverente submissão. E eu queria que você repetisse para mim essa expressão: reverente submissão. Vamos lá? Ele foi ouvido por isso. E esse é o coração da nossa mensagem. É nesse ponto principal que eu queria chegar com vocês. Porque o texto todinho daí para frente vai desenvolver nessa direção. O que é essa reverente submissão de Jesus? O verso de número 8 diz assim: embora sendo filho, e entenda o contexto de Hebreus, não é qualquer filho, é o próprio Filho de Deus, a encarnação do próprio Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, essa frase já dá uma chacoalhada na gente, porque a primeira coisa aqui que me deixa assim, pensando muitas coisas, é dizer que Jesus aprendeu a obediência. A primeira vez que caiu a ficha para mim desse texto, eu fiquei pensando, como assim que Jesus aprendeu a obediência? Porque quando fala que alguém aprendeu a obediência, a imagem que a gente tem primeiro na cabeça é de que a pessoa fica errando, até finalmente aprender a obediência. Então é tipo uma pessoa tentando chutar para o gol, e vai chutando, chuta para um lado, chuta para o outro, até que acerta ali, acertou na trave, não, agora finalmente fez o gol, finalmente aprendeu. Mas Jesus não errou. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Então como assim que Jesus aprendeu obediência? Irmãos, isso não quer dizer que Jesus tem errado até acertar. Muito pelo contrário, Jesus é aquele que acertou de primeira. Mas não quer dizer que ele não tenha vivido os mesmos processos de aprendizado do que nós. Da mesma forma que nós somos submetidos ao longo da vida a processos de aprendizado e amadurecimento enquanto seres humanos, o próprio Jesus também foi. Daqui a pouquinho, nesse mesmo verso, a gente vai falar a respeito de que processos de aprendizado são esses. Mas eu quero que você entenda que até Jesus teve que aprender, e teve que aprender obediência. Então aprenda uma coisa: obediência é algo que você precisa aprender. Pastor, eu sou alguém muito obediente. Eu já ouvi isso de crente. Por desobediência do meu pastor, eu não vou pecar. Presta atenção, você precisa aprender obediência. Porque o próprio Jesus teve que aprender obediência. E aqui chega numa parte da mensagem que para mim ela é muito forte. Porque como é que a gente aprende obediência, gente? O contexto aqui, como eu disse para vocês, que descreve bem isso que o texto está dizendo, é aquele episódio de Jesus no Getsêmani. E Jesus gritando, chorando diante de Deus, ele falava: Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice é uma figura profética na Bíblia, do Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, que vai descrever ira de Deus. Ele estava se referindo àquilo que ele ia viver na cruz. Jesus veio ao mundo para ir na cruz morrer pelos nossos pecados. Passou o seu ministério dizendo que isso ia acontecer, mas quando estava ali nos últimos momentos, o sentimento da sua alma, da sua estrutura psicológica humana, empurrava ele no sentido contrário. A alma dele não queria ir para a cruz, ele orava: afasta de mim esse cálice. Só que ele completava dizendo: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe quando é que você aprende a obediência? Quando você discorda do comando. Quer ver um exemplo muito fácil? Se eu viro para o meu filho, levo ele lá na pracinha e falo assim: agora é hora de brincar no parquinho, vamos brincar no parquinho. Ele vai fazer, ei, vai correndo e vai. Aí eu vou virar para ele e vou falar assim: nossa, que menino obediente, porque ele foi no parquinho? Lógico que não. Ele está sendo obediente? Não, ele está concordando comigo, só isso. Agora, se eu chego para ele na hora de dormir, e ele está assistindo alguma coisa muito interessante na televisão, e eu viro para ele e falo assim: meu filho, chega de televisão, desliga, vai escovar os dentes e vamos orar para a gente dormir. E ele vira para mim e fala assim: ah, tá bom.
desliga e vai. Aí eu posso virar e falar, que menino obediente. Se eu virar para minha filha e der um tanto de sorvete para ela e falar assim, come tudinho, viu? E ela falou, tá bom, papai. Ela está sendo uma menina muito obediente. Ela está fazendo o que ela quer. A obediência ela é provada quando há confronto, quando eu pego um prato no almoço, com aquela alimentação que a gente sabe que a criança precisa, mas ela não quer nem saber de comer aquelas coisas. Eu também era assim. E eu falava assim, vai ter que comer tudo. E vai comendo e obedece. Isso é obediência. Quando a gente traz isso para o contexto de igreja, né, é engraçado, porque tem muito crente que se acha obediente, mas na verdade ele só concordou com o pastor por muito tempo. E nunca encontrou uma situação de discordância onde pudesse obedecer e cumprir aquilo que a Bíblia ensina, né, de submeter aos seus líderes. Pouco antes do culto, eu mandei uma mensagem para a irmã Diana, que está ministrando louvor nessa noite. E ela tinha colocado uma música e eu falei para ela, irmã, essa música acho que ela não é adequada para o culto. Eu gosto muito dela, né? Eu ouço essa música, mas eu acho que para a igreja não dá certo. Aí ela foi e argumentou algumas questões e no final do áudio ela falou assim, mas se você quiser que eu tire, eu tiro. Aí eu falei, então tira. Eu, como pastor, eu vejo todo da igreja. Eu preciso conciliar aquilo que o Ministério de Louvor está cantando com 1 Coríntios 14, a preocupação com o culto público, a presença do indouto e do incrédulo, se aquela coisa vai fazer sentido, se não vai. E ela falou, tá bom, cheguei aqui, tinha outra música no lugar e tocamos. Ela foi obediente. Mas a mensagem não é sobre obediência pastoral, não é sobre obediência aos pais. A mensagem é sobre obediência ao Pai. Obediência ao próprio Deus. E eu quero que você comece a refletir nessas coisas que nós estamos pensando aqui. Jesus precisou aprender obediência. Aos 33 anos de idade, na hora de ir para a cruz, Pai, afasta de mim esse cálice. O que Deus está mandando eu fazer não é o que eu estou querendo fazer, mas seja feita a tua vontade. Se Jesus pôde aprender, você, criaturinha de Deus, também pode. Mais do que isso, também deve. E o texto diz, presta atenção nesse pedacinho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A dor é a maior escola de obediência que nós temos. E eu quero que nesse momento você pare e pense nas dores da sua vida. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. O que você tem sofrido? Tem gente aqui sofrendo porque está solteiro. Mas tem gente aqui sofrendo porque está casado. Tem gente aqui sofrendo talvez porque quer ter um filho. Mas tem gente sofrendo porque já tem os filhos e os filhos estão causando sofrimento. Tem gente em luto, tem gente doente, tem gente sofrendo pelas mais diversas coisas, de crises interiores. E deixa eu falar uma coisa, isso é todo mundo, isso não é só quem é servo de Deus, todo mundo nessa terra está sofrendo em algum nível. Você olha para a pessoa mais bem sucedida, cheia de dinheiro, daqui a pouco a pessoa vai lá e tirou a própria vida. A dor e o sofrimento é algo que é consequência do pecado nesse mundo, não foi algo que Deus projetou sobre nós, mas é uma realidade que todas as culturas e classes sociais enfrentam, o sofrimento. A grande questão é que nós, como filhos desse Pai, nós temos a oportunidade de aprender de uma maneira que talvez os outros não estejam entendendo. E a grande questão é se você está aprendendo com o seu sofrimento. Às vezes eu vejo pessoas sofrendo, e de repente falando, nossa pastor, tive que sofrer isso tudo para entender que eu preciso mudar essa área na minha vida. E finalmente se submeter à direção que Deus tem dado. Mas eu preciso dizer para você também que eu conheço muita gente, encontrei ao longo da vida, que sofreu, e quando você pensa, agora a pessoa aprende,
ela continua fazendo um erro atrás do outro e continua na mesma, sem aprender nada. Essa é uma mensagem sobre submissão a Deus. Sobre você conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dele, mesmo quando a sua vontade é o contrário do que Deus está falando. Irmãos, quantas vezes no dia a dia a gente experimenta situações desse tipo? Eu compartilhei com os irmãos aqui o que eu vivi nos meses finais, aí não me lembro mais a data, do ano passado, quando eu havia convidado vários pastores, igrejas da região, para ouvir aqui no aniversário da igreja, foi ali no início de novembro. O pastor Elismar Veiga, um pregador vindo de fora, de outro estado, para trazer uma mensagem aqui, para sacudir aquelas pessoas que estariam aqui, e de repente, durante a madrugada, vem a notícia de que o pastor Elismar não ia estar presente. E eu tinha ali a seguinte opção na minha frente: mando uma mensagem para todo mundo e desmarco. Mas na hora que eu comecei a pensar isso, Deus falou comigo com muita clareza, meus irmãos, que não era para fazer. Aí eu falei: Deus, vai ficar mal um negócio desse, porque eles estão indo lá para ouvir o homem não está, e eu não mandei mensagem para eles. Aí Deus virou para mim e falou: não é sobre o pastor Elismar. Mas Deus, se é então para eu pregar, me dá a palavra. No mesmo segundo, a palavra começou a gritar no meu coração. E eu virei para Deus e falei: não estou com vontade, não estou nem um pouco afim, não queria pregar amanhã cedo, mas quem sou eu para falar não diante do Senhor? Foi bem esse diálogo que eu tive mesmo, meus irmãos. Deitado na rede lá da minha varanda, bravo, falando com Deus. E meus irmãos, no domingo de manhã eu vim e fiz exatamente aquilo que Deus estava me mandando fazer. E como foi tremendo, meus irmãos, de pastores que estavam afastados desse nosso movimento de oração tomar a decisão de retornar, de pessoas virem falar comigo no final como estava precisando, como era importante. Vários chegaram dizendo: não tinha que ser o Elismar, tinha que ser você. Ele é Senhor. Às vezes, quando a gente fala da gente se submeter à vontade de Deus, alguns podem entrar em crise do tipo: mas como que eu vou saber o que é a vontade de Deus e o que não é? Como se a vontade de Deus fosse algo muito abstrato. Eu ainda vou pregar, meus irmãos, nos próximos dias, mais uma vez retornar a esse tema, que é sempre importante a gente voltar, sobre esse equilíbrio, de qual é a parte que a gente tem que tomar a decisão, que não pode ficar empurrando para Deus uma decisão que é nossa. Como ao mesmo tempo que a gente não pode excluir a vontade de Deus e a direção de Deus das coisas que a gente precisa definir na nossa vida. Existe um equilíbrio no meio disso, mas deixa eu te falar uma coisa muito simples. Não fica preocupado com aquilo que você não sabe da vontade de Deus. O nosso maior desafio não é obedecer naquilo que a gente não tem certeza. O nosso maior desafio é obedecer a Deus nas coisas que a gente já sabe que tem que fazer e a nossa carne não quer. É quando o marido, por exemplo, lê lá na Bíblia, ele já sabe que tem que tratar a mulher com maior honra, como uma parte mais frágil. E de repente só trata com grosseria e com falta de entendimento. E ele sabe que está escrito lá. É o filho que sabe, desde sempre, criado na igreja, que tem que obedecer pai e mãe. Que isso é um mandamento com promessa, que você atrai bênção sobre a sua vida. Mas quando eles mandam você fazer alguma coisa que você não quer, você simplesmente faz aquilo que te dá na telha. É quando, ano após ano, você ouve mensagens na fala de Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E de repente você dá prioridade a tudo na sua vida. E deixa o reino de Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar. Você já sabe muita coisa que precisa se submeter a Deus. E que a sua alma muitas vezes quer fazer justamente o contrário do que Deus está mandando. É aí que você aprende a obediência. É no seu momento de dor e de sofrimento, ao longo da sua vida,
que você vai enfrentar situações em que você já sabe o que tem que fazer. E às vezes o que tem que fazer dói. E às vezes o que tem que fazer exige renúncia, exige conversas desagradáveis, exige remexer certas coisas que você não quer remexer. A sua alma não quer fazer aquilo, porque vai trazer sofrimento. Mas presta atenção, o chamado do Evangelho nunca foi pare de sofrer. Isso é uma mentira que contaram para o povo brasileiro. O chamado do Evangelho sempre foi: se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, Evangelho é submissão à vontade de Deus, é entender que existe um Pai que sabe de coisas que você não sabe, e às vezes vai permitir que um mal necessário aconteça na sua vida, para que você melhore lá na frente. Como diria o pastor Luciano Subirá, é o piorar para melhorar. Ele fala isso de uma cirurgia que ele tinha que fazer no joelho, que ia ser extremamente dolorosa. E um irmão vira para ele e fala isso: tem que piorar para melhorar, né, pastor? Exatamente. A vida da gente é um grande piorar para melhorar. E que melhora é essa? Eu quero encerrar essa mensagem. Ela vai ser curta por conta da ceia que nós ainda temos hoje. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 10. Você pode fazer isso comigo? Marcos 10, a partir do verso de 28. Amém? Marcos 10, a partir do verso de número 28, lemos assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha aí a renúncia. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus está mostrando para a gente que o largar tudo para segui-lo, renunciar, tomar a cruz, seguir a Jesus, ele está vendo, isso não vai ficar de graça. Há recompensas, e há recompensas já aqui nessa terra, além daquelas que nos esperam no céu. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você traga a sua mente, peça para Deus, para que Ele traga a memória os sofrimentos que você passa hoje. E aonde Ele quer que você cresça em obediência a Ele. Quero pedir ao Ministério de Louvor que vá subindo. E vai subindo em oração, não deixa de fazer essa oração. E a igreja permaneça de olhos fechados, pedindo que Deus te traga à mente sofrimentos e as direções de Deus na sua vida. Pai querido, o ano ainda está no início e temos muita coisa para desenvolver, tanto como igreja, quanto como reino de uma maneira geral. Nós entendemos, meu Pai, nós entendemos, meu Deus, que assim como Jesus precisou aprender obediência, nós também precisamos, meu Pai.
que assim como ele se submetendo, teve uma grande recompensa. Assim como ele tomando a sua cruz, teve como recompensa a vitória sobre a morte, teve como recompensa as almas, os seres humanos compradas de volta. As almas, os seres humanos compradas de volta. Nós sabemos, meu Deus, nós sabemos que nós temos recompensas e níveis de conquista que só virão a partir da submissão de cada um de nós aquilo que é a tua direção, a tua vontade. Por isso, meu Pai, clareia no nosso coração onde há conflito em nós com aquilo que o Senhor determina, para que a gente também possa crescer em obediência em tudo, meu Pai, para que a gente também possa aprender a obediência por meio daquilo que nós estamos sofrendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.